Olá, meu nome é Matheus, faço parte do Residência Pedagógica. Hoje eu vou estar apresentando o tema Comparação de frações. Bom, comparar uma fração não é uma tarefa fácil. O seu resultado não depende apenas de um número, e sim do seu numerador e denominador. Eu vou estar apresentando alguns símbolos que serão utilizados no decorrer das atividades. O símbolo de maior, menor e igual, com destaque nos símbolos de maior e menor. A fração que estiver do lado aberto sempre será a fração maior. E a fração que estiver do lado fechado sempre será a fração menor. Assim consecutivamente. Então a fração que estiver do lado fechado sempre será a fração menor. E a fração que estiver do lado aberto sempre será a maior fração. Aqui temos duas frações. A primeira fração, representada por 1/5, a segunda fração, representada por 1/10. Podemos ver que as duas frações têm os seus numeradores iguais, porém os seus denominadores são diferentes. E o denominador da primeira fração é menor do que o denominador da segunda. Assim, poderíamos dizer que a primeira fração é menor do que a segunda. Porém, isso não ocorre. A primeira fração será maior do que a segunda. Aqui a gente tem a representação geométrica. Temos 5 barras com tamanhos iguais. Perceba que quanto maior o denominador, menor será a representação dessa fração. Assim temos meio maior do que 1/3, 1/3 maior do que 1/4, 1/4 maior do que 1/5, 1/5 maior do que 1/6, e assim consecutivamente. Vamos fazer a comparação da fração representada por 4/9 e da fração representada por 7/9. Perceba que o denominador das duas são iguais. Para facilitar nosso trabalho, eu irei colocar a representação geométrica. A representação geométrica de 4/9 será essa, e a representação geométrica de 7/9 será essa. Bom, aqui é simples de enxergar que a fração representada por 4/9 será menor do que a fração representada por 7/9. Com a apresentação dessas 4 barras, se torna mais simples de enxergar. Como os denominadores são iguais, quanto maior o numerador, maior será a representação dessa fração. Agora, como podemos comparar essas duas frações, onde o numerador da primeira fração é diferente do numerador da segunda fração, e o denominador da primeira fração é diferente do denominador da segunda fração? Assim, utilizaremos a representação geométrica, para que seja possível identificar qual fração será menor e qual fração será maior. Com a representação geométrica, tornou-se fácil identificar que a primeira fração será menor do que a segunda fração. Será que devemos sempre realizar a representação geométrica? Na verdade, não. Temos 3 maneiras diferentes de comparar frações. Vamos ver. A primeira é quando o denominador for igual. Nesse caso, a gente olhará apenas os numeradores. Aquela que tiver o maior numerador será a maior fração. Como 6 é maior que 4,
Logo, 6 sétimos será maior que 4 sétimos. E quando o numerador for igual? Neste caso, a gente olhará apenas o denominador. Aquela que tiver o menor denominador será a maior fração. Como 3 é menor que 5, 8 terços será maior que 8 quintos. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Luan e eu e meus colegas fazemos parte do grupo de residência pedagógica, que tem como objetivo auxiliar a professora Helena. Beleza? Dando continuidade ao que o Matheus estava nos ensinando, ele estava nos ensinando sobre como comparar frações com numeradores iguais e denominadores iguais. Bom, para quem não se recorda o que é um numerador e um denominador, eu deixei um lembrete aqui. Vamos ver? Bom, o que é um numerador? O numerador é aquele que numera a nossa fração. Em outras palavras, é a nossa parte de cima da nossa fração. Beleza? E o que é um denominador? O denominador é aquele que denomina a nossa fração. Em outras palavras, aquela parte de baixo da nossa fração. Tranquilo? Bom, bora lá. Como comparar frações que possuem numeradores iguais? Fica simples, não é verdade? O Matheus nos disse que quando possui os numeradores, que é a parte de cima, iguais, devemos observar os nossos denominadores. Ou seja, quanto menor nosso denominador, maior será a nossa fração. Então, nos nossos exemplos aqui, a gente tem o denominador 3 e o denominador 6. Ou seja, 7 terços é maior do que 7 sextos. Tranquilo? Bom, e quando nossos denominadores forem iguais? Aí nós devemos olhar a nossa parte de cima. Quando os nossos denominadores forem iguais, olhamos a nossa parte de cima, que são os nossos numeradores. Bom, como aqui é diferente daqui, aqui nós devemos olhar quais numeradores são maiores. Beleza? Ou seja, o 9 é maior do que 3. Consequentemente, o 9 oitavos é maior do que 3 oitavos. Bom, só relembrando o que o Matheus nos disse. Mas, Luan, e quando observarmos aqui, ó, você deve estar perguntando, e agora? Quando olharmos aqui, os nossos numeradores forem diferentes e os nossos denominadores também forem diferentes. Bom, é bem simples. Então agora vamos comparar frações que possuem denominadores e numeradores diferentes. O que a gente tem que fazer para a gente comparar? Beleza? Aqui tem um exemplo que eu mostrei anteriormente, mas vamos fazer ele aqui agora. Nós temos meio, 1/2 e vamos comparar com 2 terços. Bom, como vamos comparar isso? O que a gente tem que fazer? Bom, a gente conhece isso aqui, não é verdade? Quando a gente tem denominadores iguais. Então, vamos deixar dessa mesma forma. E como a gente faz isso? E qual é o nome disso? Bom, se chama equivalência de frações. Então, vamos deixar essas frações com denominadores iguais, para elas serem equivalentes. E como nós fazemos isso? Através do método chamado MMC. Beleza? Quem lembra do MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Mas mínimo múltiplo comum de quem? Dos nossos denominadores, que vamos comparar aqui. Beleza? Então, bora lá. Bora comparar o 1/2 com 2 terços, para saber quem é maior. Beleza? Como fazemos
o MMC? Bom, o resultado do nosso MMC vai ficar aqui embaixo. Por que, Luan? Porque vamos tornar essas frações equivalentes a essas frações que estão aqui desse lado. Beleza? E como fazemos o MMC? Bom, o MMC, nós pegamos os nossos denominadores, que é as partes de baixo, e escrevemos aqui. Beleza? Vocês podem fazer de forma diferente também, não tem problema. Mas eu prefiro que seja dessa forma, que é mais fácil de visualizar. Bom, e agora? Vamos montar essa barrinha aqui, que já está pronta. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai decompor por fatores primos. O que são fatores primos, Luan? São aqueles números naturais divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Quais são eles? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 17 e assim vai. Beleza? Bom, vamos olhar aqui. Qual desses números primos aqui conseguimos dividir o 2? Pelo menos um, né? Conseguimos dividir pelo menos um desses números que estão aqui. Vamos olhar? O 2, não é? Conseguimos. Então, desse ladinho aqui, vai ficar os números primos, no qual vamos dividir esse outro lado. Beleza? Então, bora lá. O 2, ele divide o 2. E é 1, na verdade. Então, o seu resultado vai ficar aqui na parte de baixo. E vamos ver se o 2 divide o 3. Consequentemente, não, né? Não é verdade? Então, vamos reescrever o 3. Bom, o nosso objetivo é chegar com 1 e o 1 aqui. Beleza? Aqui, chegamos? Não. Falta dividir o 3, na verdade. Então, bora lá. Temos que o 3, ele é divisível pelo próximo número primo, que é o próprio 3. Então o número primo fica desse lado e os resultados das nossas divisões ficam desse lado. Conseguimos o que a gente queria, na verdade, o 1 e 1. Então, bora lá. O que a gente tem que fazer agora? Esse é o nosso resultado? Não. Esse é o nosso resultado? Não também. O que a gente tem que fazer agora? É pegar todos os lados, todos os números que estão desse lado aqui e multiplicar. O resultado dessa multiplicação dos números primos será o resultado do meu MMC, que vai ficar nessa parte de baixo aqui. Beleza? Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza? Então, o 6 vai ficar aqui de baixo. Beleza? Mas, Luan, agora a gente já tem os nossos denominadores. E eles são iguais, olha que interessante. O que a gente tem que fazer agora para conseguir os nossos numeradores? Bom, o que a gente tem que fazer agora é pegar esse resultado, dividir por esse e multiplicar por esse. Vamos lá? Para ter o nosso numerador, que é a parte de cima dessas frações, para elas serem equivalentes. Beleza? Vamos lá. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, o resultado vem para cá. Dessa mesma forma, vamos pegar esse número, vamos dividir, depois multiplicar. Beleza? Bora lá. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 2, 4.
Então o resultado vem para cá para cima. Beleza? Bom, agora nós temos frações equivalentes. E olha que interessante, os nossos denominadores são iguais. E o que a gente tem que fazer agora? Lembra? A gente sabemos que quando os nossos denominadores iguais, nós olhamos a parte de cima da nossa fração. Então vamos voltar lá? Bom, já que nós temos agora nossos denominadores iguais, vamos olhar a parte de cima. E o que a gente tem que olhar? Quando os nossos denominadores forem iguais, vamos olhar a parte de cima, nossos numeradores, para ver qual deles são maiores. Ou seja, o 4 é maior que o 3. Então a fração 4/6 é maior do que a fração 3/6. Beleza? Como essas frações são equivalentes a essas frações, o resultado que está aqui é o mesmo daqui. Ou seja, 2/3 é maior do que o meio. Então nós conseguimos fazer a nossa comparação dessa forma utilizando o MMC. Beleza? Vamos fazer outro exercício para ficar melhor na nossa cabecinha. Bora lá. Aqui temos a comparação de outras duas frações, que é o 4/5 com as frações 3/meio. Como vamos comparar essas duas frações? Utilizando o MMC. E como fazemos o MMC, pegamos nossos denominadores, que é a parte de baixo, e colocamos aqui. Bom, só isso? Não. Vamos lá nos números primos e ver qual divide quem aqui desse lado. Beleza? Bom, olhando aqui os números primos, temos que o 2. Então 2 divide pelo menos um carinha que está aqui, desse ladinho aqui. Beleza? Então vamos colocar o 2 aqui. Esse lado fica com os números primos, que divide o outro lado. Bom, o 2 divide 5? No momento não. Beleza? Então 5, você reescreve ele aqui. Bom, o 2 divide o 2, não é verdade? Então igual a 1. Bom, lembra que a gente tem que chegar nesse resultado aqui, desse lado? Então bora lá. Olhando, continuando, já que o 2 não divide o 5 ali naquele momento, o 3 divide? Também não é verdade? Então, vamos utilizar o 5. Então, 5 divide 5? Sim. Então, temos que o resultado é 1 e aqui igual a 1. Bom, acabamos? Não. Lembra que a gente tem que pegar esse lado e multiplicar os números primos? Então, 2 vezes 5. Temos que o nosso MMC aqui dos dois, o múltiplo mínimo comum dos dois, é igual a 10. Bom, para onde que vai esse 10? Lembra? Lá para baixo. A esse lado aqui, o 10 vai vir para cá. Para que essas frações, essa fração, seja equivalente a essa. Qual é o processo agora para conseguirmos a parte de cima dessas frações? Isso mesmo. A gente vai pegar esse resultado, vai dividir por esse e multiplicar por esse. Vamos lá? 10 dividido por 5 é 2. E 2 vezes 4 é 8. Então, nós temos aqui a nossa parte de cima da nossa fração, da primeira fração. Bom, e como conseguimos a parte de cima da outra? Da mesma forma, só que utilizando a outra fração do outro lado. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Então já temos aqui
a nossa fração desse ladinho aqui, não é verdade? Bom, conseguimos agora que essa fração seja equivalente a essa. E as duas são equivalentes. Beleza? E agora que temos os nossos denominadores iguais, vamos olhar a nossa parte de cima, não é verdade? Os nossos numeradores. Bom, como sabemos que quando os nossos denominadores são iguais e olhamos a parte de cima dos nossos numeradores e vemos qual é o maior quem, então vamos saber qual fração é maior que a outra. Ou seja, o 15 é maior que o 8, não é verdade? Então, o 15 décimos é maior do que o 8 décimos. Como essas frações desse lado são equivalentes a essas que nós queríamos, temos que o 3 meios é maior do que o 4 quintos. Beleza? 3 meios é maior do que o 4 quintos. Por que, Luan? Bom, esse ladinho aqui, ó, é equivalente a esse. E esse é equivalente a esse. Ou seja, como 15 décimos é maior que 8 décimos, o 3 meio vai ser maior do que o 4 quinto. Bom, galerinha, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, nos procure nos grupos. Ou pergunte para a professora Elane, e que ela vai direcionar vocês. Beleza? Espero que tenham gostado.